Os livros do humilde blogueiro, que é esse livro do Nicholas A. Christakis, Blueprint, As Origens Evolutivas de uma Sociedade. Esse livro é um livro otimista, impressionante. É um livro otimista dentro do evolucionismo, da teoria evolucionista, né, da darwiniana. Porque a gente pensa a teoria evolucionista darwiniana, a biologia evolucionista, por esses pontos de vista do darwinismo social, por exemplo. Então, a questão a sobrevivência dos mais fortes, pela capacidade de adaptação ao meio, e como, digamos assim, os valores que vão ser criados na sociedade, reacionários, tá, de controle social, advindos do darwinismo social. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente falou na semana passada do Richard Dawkins, o gene egoísta. Então, na verdade, os genes que compõem nossos DNAs, né, eles são, no fundo, egoístas, porque é uma luta em que um quer superar, um código genético quer superar o outro. Vocês devem lembrar da discussão da semana passada, que daí vem o conceito de memes, que, na verdade, as ideias também, elas lutam para uma sobreviver e sobrepujar as outras, assim como o vírus, né? A ideia do meme, aquele papo todo. Já o Nicholas A. Christakis, que ele é médico e sociólogo, né? Ele é professor de Ciências Sociais e Naturais, lá no Departamento de Sociologia, Medicina, Ecologia e Biologia Evolutiva, né, do Human Nature Lab da Universidade de Yale. Tá? Não é pouca coisa. Mas ele tem uma leitura totalmente diferente dessa visão do darwinismo social. Ele vai partir daquela ideia dos fenótipos estendidos. O que são os fenótipos estendidos? Então, por exemplo, muitas coisas que os animais fazem, como esse inseto que docilmente está andando aqui pela parede, agora ele anda aqui pela parede, ele voa por todo lugar, parou aqui, está subindo. Então, o movimento circular da aranha fazendo a teia já está decodificado no seu DNA, são fenótipos estendidos, assim como a arquitetura de uma colmeia já está. Já o ser humano é a mesma coisa, só que com a sua complexidade evolutiva, desenvolveu-se para uma outra coisa. É essa outra coisa que ele busca, que ele vai sintetizar nessa ideia, que é o esqueleto, ponto central da argumentação do livro, que é isso daqui, a suíte social. Ele fala que essa coisa que está inscrita no nosso DNA, tá? Que ele discute que já está presente no núcleo de todas as sociedades. Tá? Ele chama de suíte social. Essas 8 habilidades presentes, transmitidos pelo DNA humano, que foram eles que fizeram a nossa evolução ser muito complexa e evoluirmos e prosperarmos nesse planeta. Primeiro, capacidade de ter e reconhecer a identidade individual. Segundo, amor por parceiros e descendentes. Terceiro, amizade. Quarto, redes sociais. Quinto, cooperação. Sexto, preferência pelo próprio grupo, que ele chama de viés de grupo. Hierarquia leve, igualitarismo relativo. Significa um tipo de hierarquia não tão verticalizada. E, por último, aprendizagem social e ensino. Ele é muito otimista em acreditar que não é algo que apenas podemos fazer, é algo que devemos fazer. Isso faz parte do nosso DNA. Ele não quer dizer com isso que os genes eles sejam um modelo. Fazemos algo que já está inscrito. Ele fala que, no seguinte sentido, me permitam citar um trecho aqui, eu quero dizer que os genes agem para escrever o projeto, o produto da nossa evolução, escrito na tinta do nosso DNA. Na verdade, a opção é humana em escrever ou não, mas o que for escrito vai ser pelas tintas do nosso DNA. Tá? Então, ele vai analisar vários tipos de estrutura,
o que ele chama de formação de comunidades não intencionais, intencionais e artificiais. Então, por exemplo, ele vai as comunidades intencionais, por exemplo, sociedades que acabam se criando intencionalmente. Não intencionais, por exemplo, naufrágios, sobreviventes de uma queda de um avião que, de repente, vão formar uma comunidade não intencional, porque eles têm que sobreviver. E as artificiais nos jogos online maciços, que criam sociedades imaginárias. Nesses jogos online, tá? Então, é interessante, uma massa de dados empíricos, de experimentos que ele faz em campo e em laboratório, tá? Ele chega à seguinte conclusão: em todas as culturas humanas, aparentemente, surpreendentemente diferentes ao redor do mundo, em todas as oportunidades repetidas de criar novas sociedades, vemos os mesmos padrões centrais uma e outra vez. Tá? Isso agora, vendo também um pouco, pegando o Gregory Bateson, por exemplo, aquilo que o Gregory Bateson mostra nos estudos de campo lá na sociedade malinesa e em Bali também, aquela coisa que a gente até aplicou na antropologia punk na semana passada, a coisa do steady state, o estado estável, justamente para evitar a cismogênese, a divisão, que é o que a guerra híbrida quer fazer, para evitar, criam-se jogos que nunca terminam, para criar uma estabilidade na sociedade. Essa coisa que vários exemplos que ele vai trazer parecidos com esse, de como as sociedades elas querem evitar, no final, a cismogênese, divisões, e ela quer uma integração, criar laços, amizades, integração, cooperação, isso está no DNA. É o que é verificado lá, o Gregory Bateson, estou sacando desse exemplo, que ele não cita Gregory Bateson, né? Não que eu me lembre, não sei. Mas é que o ponto de vista não é antropológico dele, vai no sentido mais biológico, biossocial, é mais a praia dele. Tá? Mas você vê isso, a possibilidade de criar jogos a partir de jogos infantis, mas criar sistemas ritualísticos em que adia uma conclusão para evitar vencedores e perdedores. Portanto, cismogênese. Tá? Se você pensar na sociedade ocidental, a democracia como um jogo criado. Democracia é um jogo. Digamos assim, um steady state, a criação de um estado de equilíbrio. Tá? Só que é isso justamente que está sendo negado, para criar cismogênese, para não criar colaboração e nem a amizade. Tanto é que ele reconhece isso no final do texto, aqui. Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Onde é que está? Eu não sei, eu esqueci. Onde é que está? Me perdi aqui, eu não marquei o negócio. Sintetizando, ele fala da Teodiceia, que a Teodiceia é uma forma de tentar comprovar a existência de Deus, mesmo diante das próprias desgraças que supostamente Deus proporcionaria para a humanidade. Então, Deus existe, Deus é bom, através da Teodiceia. Né? Onde é que está aqui? O trecho que... tá, achei aqui. Na teologia, isso é conhecida como uma questão da Teodiceia. Como justificar a existência de Deus diante de todos os males do mundo? Se tem tantos males no mundo, Deus existe, Deus permitiria? É essa parte da teologia que é chamada Teodiceia. E ele propõe, a partir aqui no final do livro, a Sociodiceia. Tá? Eu acredito analogamente que podemos nos concentrar no que eu chamo de Sociodiceia. Ela é a reivindicação da nossa confiança na virtude da sociedade, apesar das suas inúmeras falhas, tão óbvias para qualquer um. Isso não é apenas otimismo inútil. Pelo contrário, é um reconhecimento do bem fundamental que está dentro de nós. O bem fundamental que está dentro de nós. Essa palavra, essa frase é forte. O bem fundamental que está dentro de nós. Tá? É interessante, é uma visão diferente do evolucionismo darwiniano, uma leitura diferente da biologia,
Mas essa suíte social é um conteúdo programático. A única forma de possibilitar isso é através de um poder público. Podemos falar até de Estado, aprendizagem social e ensino, cooperação, redes sociais, amizade. O que a gente vê é um tipo de sociedade que conspira contra cada um desses elementos da suíte social. Conspira contra. Tá? Então, é interessante, isso aqui lembra nossas discussões que a gente estava tendo, de que a esquerda não consegue propor uma utopia. Não consegue. O que é proposto do lado de lá é a vida difícil. A vida é difícil, é luta, é darwinismo social. Então você tem que ter espírito forte, aquela coisa da fé como guerra. Aí vem a questão os neopentecostais, o leão de Judá, sabe, o Velho Testamento, sabe, aquela coisa da fé como guerra, tá? Um espírito guerreiro, vida é guerra, vida é difícil, é luta, tal, essa coisa que é vendido para a polícia militar, para a Igreja Universal, que doutrina os policiais militares nesse tipo de visão. A vida não precisa ser dura, a vida pode ser fácil, bastando até apenas amizade, cooperação, rede de cooperação. Falta a esquerda. Isso aqui que é levantado pelo Nicolas Christakis é um conteúdo programático. É um programa de uma utopia, que para ele já está dentro de nós. Tá? É bem interessante esse livro, pelo seu otimismo. É claro que falta aqui algumas questões, falta um pouco de materialismo histórico, né? A questão de como a propriedade privada, a sociedade, as formas econômicas, os modos de produção é que conspiram contra tudo isso. Tá? Mas é um discurso que perigosamente pode ser adaptado para o mundo corporativo. Então temos que vestir a camisa, formar o time, é cooperação, é o viés de grupo. O viés de grupo, quando um deles se sobrepõe aos outros, você quebra a suíte social toda. Tá? Então é tribalização, é vestir a camisa da empresa, então é o viés do grupo corporativo. Tá? Então vale a pena dar uma olhada, é um livro denso, tá? Pelos seus dados empíricos, suas experiências de campo, tal, para esses dois tipos de comunidade. Então é interessante, é um livro otimista, é um livro otimista. Livro otimista que está faltando, né, no mundo atual. Mas principalmente a questão da utopia. Eu acho que para a esquerda é uma coisa interessante. Eu gostei dessa coisa, desses 8 elementos que compõem a suíte social. É um bom conteúdo programático. Tá? Não a vida difícil. A vida difícil é uma concepção fascista de vida. A vida pode ser fácil, a vida pode ser boa. Tá? Por isso, para falar desse tipo de vida, né, o que manipula, que conspira contra tudo isso, é a crítica midiática. Tá? Vamos fazer a crítica midiática já de